Chalé Bister, Serra de Sintra. O requinte do Chalé Bister poderia fazer supor que quem o encomendou, nos anos 80 de 1800, tencionava habitar aqui com o máximo prazer, o máximo de tempo possível. Na verdade, esta casa destinava-se a acolher os seus proprietários tão só 3 meses por ano, entre inícios de junho e finais de agosto, quando o calor se tornava incómodo em Lisboa, e ainda antes de seguirem depois para as estâncias balneares do Estoril e de Cascais, que em finais do século XIX se animavam em setembro. Pinturas murais de Luigi Manini. Madeiras trabalhadas por Leandro Braga. Estuques de Domingos Meira. Cerâmicas da fábrica Bordal Pinheiro. Com arquitetura de José Luís Monteiro, o Chalé Bister foi realizado pela elite dos artistas que operavam em Portugal na época. No século XVI, a Serra de Sintra era um dos locais diletos de Dom Manuel I para a caça. Mas foi desde que, em 1840, o marido da rainha Dona Maria II, Fernando de Saxe-Coburgo-Gotha, mandou construir aqui o seu fantasioso Palácio da Pena, que a Serra de Sintra se tornou destino de verão para a aristocracia portuguesa. Décadas depois, já nos finais do século XIX, uma nova geração de altos burgueses elege também a Serra de Sintra para veraneio. Do conjunto de chalés ao estilo alpino edificados nesse período, o de Frederico e Amélia Bister é o primeiro a ser construído. Tragicamente, o casal gozou durante muito pouco tempo desta sofisticada casa e deste lugar idílico. Vai querer saber mais? Venha connosco nesta visita guiada. O autor da encomenda desta construção é Frederico Bister, nos anos 80 do século XIX. Circulavam alguns rumores que teria sido Ernesto Bister, irmão mais velho de Frederico, que foi um dramaturgo ligado ao teatro Dona Maria II, mas se tivermos atenção às datas, Ernesto morre em 1880 e a construção deste chalé decorre durante a década de 80, Ernesto já não existia. Portanto, foi certamente Frederico. Bom, e há outro dado que seguramente ajuda os investigadores a concluir que terá sido Frederico Bister, o encomendador desta casa, que
tem a ver com o dinheiro. Não sei se Ernesto Bister, o dramaturgo, o homem ligado às artes, tinha assim tanto dinheiro. Sim, tanto os Bister como a família de Amélia, os Chamisso e os Freitas de Guimarães, eram famílias com muitas posses, mas em escalas completamente diferentes. A linhagem paterna de Amélia, os Chamisso, eram o peso pesado desta fortuna que se concentrou nas mãos do casal Bister. Os Chamissos eram uma família de homens de negócios com morada no norte do país que tinham enriquecido com o comércio, principalmente com a exportação de vinho do Porto. Mas não só. A panóplia de negócios em que estavam envolvidos os Chamissos era brutal. Por exemplo, nos primórdios da navegação a vapor, o avô da Amélia, que também se chamava Fortunato, como o pai, investiu na navegação a vapor, que ligava Lisboa a Porto. Mais tarde, já na geração de pai de Amélia, é o envolvimento do Chamisso na atividade bancária que agiganta a sua fortuna. O pai da Amélia, Fortunato Chamisso Júnior, funda em 1843, no mesmo ano em que nasce Amélia, a sua casa bancária. O tio de Amélia, Francisco Chamisso, foi o fundador e primeiro governador do Banco Nacional do Ultramarino. Portanto, estamos a falar de banqueiros. Exato. Como curiosidade, os Chamissos casaram com duas irmãs Freitas Guimarães. Fortunato Júnior com Ana Margarida, os pais da Amélia, Francisco com Claudina, os tios da Amélia. Este cruzamento, este fenómeno de parentesco paralelo, pode parecer bizarro, mas à época era um mecanismo, uma estratégia de concentração da riqueza sobre o mesmo apelido, para não se dissipar aquela fortuna por outras famílias. Quando o pai de Amélia morre, em 1895, Amélia torna-se herdeira de uma fortuna incomum. A mãe já tinha morrido e a única irmã que Amélia teve morreu muito jovem. E o facto é que Frederico Bister, o marido de Amélia, soube aproveitar bem o tempo histórico que lhe foi dado viver. Por acaso é curioso que tanto Frederico como Fortunato Chamisso, o sogro, apesar das gerações que os apartavam, não é, de terem idades completamente diferentes, são de alguma forma os dois filhos da regeneração e do espírito da regeneração, muito ligada à aposta nas infraestruturas, no desenvolvimento das comunicações, nos transportes, o investimento na indústria, no comércio, uma certa ideia de progresso, de modernidade. E tanto Frederico como Fortunato participaram neste fervilhar da renovação, da reforma, da mudança e tiraram dividendos dessa sua participação. Aquilo que nos descreve, Ana, poderia fazer-nos pensar que Amélia e Frederico Bister gozaram de uma vida brilhante, alegre, mas a sombra da tragédia de alguma forma perseguiu este casal. É verdade. Amélia e Frederico Bister não chegam a gozar desta casa 10 anos. Ela fica concluída em 1890. Frederico morre em 1899 e cerca de um ano depois morre Amélia. Morrem os dois de tuberculose, doença que, aliás, é uma sombra que paira sobre esta família. A irmã mais nova de Amélia morreu ainda adolescente, vítima de uma tuberculose óssea. Há indícios que também uma irmã de Frederico teria tido o mesmo destino. E, portanto, terá sido esta perda tão próxima que serviu de gatilho para um sonho que o casal vai alimentar de construção de um sanatório marítimo. Tiveram um cúmplice, um enorme entusiasta desta ideia, o Dr. Sousa Martins, que foi um protagonista
na luta contra a tuberculose em Portugal. Terá sido ele a escolher o local exato para a construção do sanatório. Mas também já não viveria para o ver construir. Também o Dr. Sousa Martins contrai tuberculose e acaba por se matar na sequência. Exato. Portanto, a tuberculose persegue esta família. É mesmo uma sombra. Mal sonhavam eles que viriam ambos, Amélia e Frederico, também a morrer de tuberculose. É uma coisa... Exatamente, exatamente. Mas mesmo assim, executaram aquilo que Sousa Martins tinha terminado, compraram a terreno, convocaram uma equipa para a construção, um arquiteto, um novo responsável clínico para substituir Sousa Martins e pensaram o sanatório como uma realidade viva, mas já não a conheceriam. Quem vai concretizar este sonho é a tia de Amélia, Claudina Chamisso, viúva de Francisco Chamisso, o banqueiro. Portanto, irmã da mãe? Irmã da mãe, exatamente, que também não tinha filhos, que não deixara descendência, portanto, é a grande sobrevivente. Claudina Chamisso é a grande sobrevivente desta família. É mesmo trágico que a última sobrevivente deste núcleo, Freitas, Guimarães, Chamisso, seja numa geração acima. Exato. Tem um sabor particularmente amargo isso, não é? Exato. Claudina, enfim, que se torna herdeira desta fortuna, que se vai somar-se à dela, torna-se herdeira com perto de 80 anos. Mas mesmo assim consegue concretizar este sonho dos sobrinhos com uma determinação invulgar. Ela é a fundadora do Sanatório de Santana. Bom, e o casal Amélia e Frederico Bister deixa também esta peça notável da arquitetura de finais do século XIX, surpreendente mesmo entre os mais ricos da época. E que é um bocadinho espelho do facto de tanto os Bister como os Chamisso, como até os Freitas Guimarães, não serem pessoas enclausuradas na sua fortuna. Alimentavam outros interesses, tinham os olhos postos no mundo, tinham os pés postos no mundo, eram viajantes, portanto tinham uma bagagem de cultura e uns horizontes muito vastos. Frederico era um dos membros da administração da sociedade que geria o Teatro de Trindade. O pai da Amélia estudara em Inglaterra, tal como o irmão, Francisco Chamisso, e esta ligação às artes e à cultura, somada aos vastos recursos financeiros que detinham, contribui para explicar o elenco extraordinário de profissionais que convocam, que congregam em torno deste seu chalé. Ana Gomes, eu vou deixá-la. Agradeço-lhe esta introdução com quem era quem aqui entre os encomendadores desta casa. Vou deixá-la porque vou agora conversar com Denise Pereira, nos interiores que vão absolutamente sustentar aquilo que nos acaba de dizer. O casal Amélia e Frederico Bister contrataram uma equipa de primeira água. E esta é uma época de grande valorização das artes decorativas. É importante perceber que é uma época de reação à mecanização e à produção em massa da Revolução Industrial e, portanto, é uma época em que se valoriza muito e se defende o estatuto do artesão nas artes decorativas e, portanto, nós aqui no Bister temos o privilégio de ter realmente artistas de grande gabarito. O primeiro personagem de que vos posso falar nesta sala é o Leandro Braga. É projeto dele tudo o que é marcenaria artística. E o Leandro Braga levou esta arte a outro patamar. Leandro Braga foi um jovem aprendiz de marceneiro,
Fez um percurso muito rápido. Ele trabalhou na Câmara dos Pares e os seus talentos não passaram... Hoje a Assembleia da República. Exatamente. Portanto, no edifício. No edifício e nos interiores. E os seus talentos não passaram despercebidos, sobretudo à classe de capitalistas que, no fundo, também frequentavam a Câmara dos Pares e que irão construir todos estes chalés, todos estes edifícios que nós conhecemos hoje, em Sintra e no resto do país. Ele é muito incentivado pelo rei Dom Fernando e a partir do momento em que ele abre uma oficina própria na Calçada do Combro, em Lisboa, passa a ter toda a aristocracia como cliente, não é? Portanto, podemos falar da Duquesa de Palmela, do Marquês da Foz, onde, aliás, esta mesma equipa estava a trabalhar na mesma altura em que estava a fazer o Bicester, no Palácio Foz. Leandro Braga é normalmente aquém pelo prestígio artístico que ele tinha. Sendo um homem um pouco mais velho, é a ele que normalmente é entregue a empreitada decorativa. Portanto, ele é que convoca os outros. É ele que convoca os outros artistas. E, portanto, as obras aqui, as obras de interior, devem começar em 89, 88, 89, 90. Mas o Leandro Braga ainda está a trabalhar aqui em 1894. Um outro artista que eu gostava de salientar é o Domingos Meira. Este é um homem muito interessante, é um estucador de Afife, de Viana do Castelo, onde, aliás, há várias oficinas de estucadores com muita fama e que trabalharam de norte a sul do país. E este Domingos Meira é muito incentivado pelo rei Dom Fernando II. Ele trabalha na Pena, trabalha em Monserrate e é o próprio rei que o incita e que é mecenas e o incentiva a fazer uma grande viagem para que passasse a dominar de uma forma mais erudita sim, toda a gramática eclética. Ainda bem que a Denise usa a palavra eclética, porque realmente, para quem não se recorde, o século XIX distinguiu-se exatamente pelos neos, ou seja... Pelos estilos exatamente, por citar na sua arquitetura, nas suas artes decorativas, modas estilísticas de séculos anteriores e, portanto, a mistura da citação desses estilos todos estava absolutamente na moda. Sim, estava na ordem do dia. Daí Dom Fernando ter enviado e ter subsidiado estas viagens de aprendizagem, uma espécie de grand tour, pelas principais cidades francesas e italianas, para que realmente estudassem todos estes estilos. Os artistas, não é? Que ele apoiava. Exatamente. Estudassem estes estilos e conseguissem dominá-los e replicá-los, enfim, nos palácios que, entretanto... Bom, os estuques aqui no Chalé Bicester são maravilhosos. Nesta primeira sala, neogóticos. Neogóticos. Toda a decorativa do grande salão, o Salão de Estar, é inspirado no Renascimento francês, que, aliás, é uma decorativa que encontramos em quase todas as casas dos banqueiros franceses que estão a ser construídas em Paris nesta época. Portanto, Amélia e Frederico Bicester, ligados ao novo mundo das finanças em Portugal, estão absolutamente a par do que se passa a uma escala internacional. Sim. Dos seus congêneres internacionais. Sim. E sobretudo França. É a época da grande expansão da cidade de Paris. E em todas aquelas avenidas novas, os grandes banqueiros, os grandes capitalistas, acabam por construir as suas casas e acabam por escolher este modelo, inspirado nos castelos do Loire, e este tipo de decoração para as suas casas.
As cerâmicas dos fogões de sala, são vários nesta sequência de salas, são da fábrica Bordal Pinheiro. São da fábrica Bordal Pinheiro. Da mesma forma que todos estes capitalistas estavam empenhados em revitalizar as artes nacionais, também estavam empenhados em auxiliar e apoiar a cerâmica das Caldas da Rainha. O Bordal Pinheiro fundou a fábrica das Caldas da Rainha com o propósito de tornar a cerâmica artística democrática, portanto, de a democratizar, de fazer com que ela chegasse ao povo, mas na realidade ele conseguiu elevar a fábrica a um patamar que a cerâmica artística portuguesa nunca tinha atingido. E quando a fábrica das Caldas da Rainha entra em crise, nós vemos um movimento a nível nacional entre intelectuais, capitalistas, financeiros, burgueses, aristocratas, todos eles absolutamente empenhados na encomenda de azulejos para as suas casas para evitar que a fábrica tivesse um colapso. E, portanto, é por isso que nós vemos azulejos Bordal Pinheiro em todos os chalés, em todas as casas interessantes e oitocentistas, ecléticas em Portugal. Denise, as cerâmicas, as madeiras, os estuques no Chalé Bicester são todos fantásticos. Mas aquilo que mais impressiona quando aqui chegamos são as pinturas. As pinturas são do Luigi Manini, que hoje é um personagem relativamente conhecido porque é o projetista, o arquiteto do Palácio do Pessaco, no Luso, e da Quinta da Regaleira, aqui em Sintra. Ele começa por ser cenógrafo. Portanto, ele nasce em Crema, Itália, estuda brevemente ornato na Real Academia de Brera, mas depois ele entra como aprendiz de cenógrafo para o Scala de Milão. Scala de Milão, Scala bom. de Milão. Exatamente. A primeira liga dos teatros de canto lírico. E torna-se um aprendiz, uma espécie de braço direito de Carlo Ferrario, que era na altura o grande cenógrafo e era conhecido como o cenógrafo do Verdi. E, portanto, em Portugal, nós tínhamos também uma dupla de cenógrafos muito interessante, que era o Rambo e Sinati, ambos italianos, ambos milaneses. E, na sequência da morte do Sinati, o empresário Freitas Brito, do Teatro Nacional de São Carlos, vai à Itália contratar o Manini, portanto, por indicação do Carlo Ferrario. E, portanto, é assim que ele vem e torna-se realmente o maior cenógrafo em Portugal. E, aos poucos, vai se tornando arquiteto. No Chalé Bicester, ele é ainda relativamente jovem e ele é apenas contratado como pintor. Bom, mas olhando para estas pinturas, o apenas, eu tirava essa palavra da sua frase. Sim, as pinturas do Manini são sempre muito bonitas, muito firmes, com uma paleta cromática muito viva, exatamente por causa da profissão de cenógrafo. E, portanto, ele Há um lado de espetacularidade nisto, não é? Há um lado de cenografia, Exatamente. há um lado de encenação que ele domina muito bem. Estas pinturas são originais, ou seja, ele concebia de raiz os desenhos que estão na base das pinturas? Aqui é importante explicar que há sempre um papel também dos encomendantes. O programa decorativo é escolhido por eles. Eu para ali quero uma sala pompeiana. Pompeia, por trás. Exatamente. Tinha sido descoberta há pouco tempo. Exatamente. Ainda falando do Manini, o que nós vemos aqui é a sua destreza de cenógrafo, de encenar os espaços com as cores certas, com os motivos certos, e isto é muito de catálogo também. São motivos
que os catálogos no século XIX também veiculam. Embora aqui no Chalet Bister o modelo da arquitetura, o modelo das artes decorativas é sempre francês, muito cosmopolita, muito parisiense. Denise Pereira, uma investigadora com muitas provas dadas, e muito particularmente aqui no edificado da Serra de Sintra, fez uma investigação exclusivamente dedicada a Manini, sem precedentes. Eu não fiz esta investigação sozinha, fiz esta investigação com um grande amigo, que é arquiteto paisagista e que se chama Gerald Lacaste. Um dia, nesta discussão de que não encontrávamos nada de documentação sobre o Manini, conhecia-se uma página A4, descobrimos que existia um livro à venda num alfarrabista nos Estados Unidos, que falava dos pintores cremascos, pintores nascidos em Crema. Na cidade onde Manini tinha nascido. Exatamente. Tinha 5 páginas sobre o Manini. Então mandámos vir o livro. E quando o livro chega, nós percebemos que ele tinha oferecido à Biblioteca de Crema alguns desenhos e algumas pinturas. E, portanto, nós, na semana seguinte, marcámos viagem para Milão e para Crema. É como Cascais-Lisboa. E, portanto, isto foi uma emoção. Perceber que o Manini ele morre em 1936 e em 1934 ele tinha recolhido, tinha organizado todos os seus desenhos, e estamos a falar de cerca de 1000 peças desenhadas, para além de pinturas e fotografia, muita fotografia, sim, porque ele fotografou todos os espaços onde trabalhou, que tinha entregue tudo à biblioteca da sua cidade natal. Exatamente. E o nosso maior espanto foi perceber que enfim, em Itália não se valoriza muito o século XIX e as artes do século XIX, e, portanto, o espólio estava intocado, sim, exatamente, sem tratamento arquivístico, sem investigação. Ou seja, foi preciso 80 anos, ou 90 anos, sim, para que alguém voltasse a tocar neste material. Exatamente. O material estava como o Manini o tinha entregue. Exatamente. E depois deixou ali um fenómeno também muito, muito interessante. O diretor do Museu de Crema, onde hoje está todo o espólio do Manini, apercebeu-se do interesse mesmo para a cidade que poderia ter esta descoberta e esta inventariação do espólio do cenógrafo arquiteto. E então começou a dar entrevistas nos vários jornais, e portanto nós começámos a receber muitos jornalistas. E nós, a Denise e o Gerald Lacaste, exatamente. E no retorno destas notícias para a cidade, começámos a receber imensa gente com o material do Manini, que tinham adquirido em leilão, ou que tinham de família, que tinham herdado, e portanto isto aumentou substancialmente toda a informação e a investigação. É maravilhosa essa história. 2 investigadores portugueses vão fazer a arqueologia de um artista italiano que quis que o seu espólio ficasse em Itália, na cidade onde tinha nascido, e, no fundo, devolver ou dar a conhecer, mais propriamente, aos seus conterrâneos o valor da sua obra. Repare naquela pintura, a dama segura na mão o monograma do Frederico Bister, FB. Se dúvidas restassem
que foi Frederico Bista, o encomendador desta casa, ficavam esclarecidas. Assinou-a. Esta é a Capela do Chalé Bicester, muito inspirada no estilo romano-bizantino francês, mais uma vez. As pinturas são todas Manini e nós hoje em dia conseguimos localizar exatamente que estampas é que ele usou para poder fazer toda a pintura decorativa. Por exemplo, aqui a ladainha lauretana, que vem num livro que é publicado nos anos 70, 1870, por Viollet-le-Duc. Este Viollet-le-Duc é um homem muito curioso. Nos anos de 1840-42, em conjunto com o arquiteto Lassos, ganhou o concurso para o restauro da Notre-Dame de Paris. E grande parte destas pinturas são feitas por ele para aquela época. A arqueologia e a ciência do restauro, no fundo, nasce neste finais do século XVIII, princípio do século XIX, e o Viollet-le-Duc, ele próprio, desenhou algumas destas estampas. Que fez pintar na Notre-Dame durante o restauro e que depois publicou nos anos 1870 e que circulou pela Europa. E, portanto, são estas estampas do Viollet-le-Duc que depois são aqui repetidas, no fundo. Pelo Manini. Pelo Manini. E é o Manini ou é uma equipa? É uma equipa, mas é uma equipa de 2 ou 3 pintores. Portanto, o Manini trabalhava muito com o Baeta Dias, um pintor que também o acompanha em várias outras obras e que fez, por exemplo, o arauto da entrada. Por curiosidade, nós hoje, depois daquela tragédia em abril de 2019, que foi o incêndio da Notre-Dame, estamos precisamente a recuperar todas estas pinturas decorativas lá da época do Viollet-le-Duc. Ah, que engraçado! Portanto, agora já se entende como histórico. Exatamente. E a preservar Exatamente. aquilo que foi, apesar de tudo, um acrescento Sim, no século XIX. Um restauro polémico. Sim, exatamente, sim. Muito interessante. E esta capela, como de resto toda a casa, pois foi usada durante pouco tempo pelo casal Frederico e Amélia Bicester, que eram muito devotos. Sim, eu acredito que sim. Não é? Muito devotos, eles não tinham filhos, portanto, muito dados também à beneficência. Tinham a intenção de construir o Sanatório Santana, que já é construído a título póstumo e que, curiosamente, também tem uma capela exatamente com este programa decorativo que vemos aqui. É uma filiação curiosa. Portanto, a capela, que é bem maior que esta, no Sanatório de Santana, na parede, vai beber toda a sua iconografia a esta, que por sua vez foi beber à Notre-Dame de Paris. Muito curioso. Denise, o Castelo dos Mouros. A arquitetura também tem um programa de vistas, normalmente, não é? O arquiteto é José Luís Monteiro, é um personagem que faz os seus estudos, lá está, em Paris, portanto, na década de 80, e depois vai fazer uma grande volta de cerca de 2 anos, também, o tal Grand Tour, em cidades francesas e italianas. E regressa cerca de 80. É preciso entender, um parênteses, que o Grand Tour, instituído por Goethe, o escritor, era também uma forma de instrução. Era, exatamente. Dos mais diferenciados. Considerava-se uma verdade que é absolutamente válida hoje. Exatamente. Que era importante ver, e ver ao vivo, não era ver reproduções nem desenhos,
era habitar aqueles espaços. Era uma cultura experienciada, não é? Exatamente. De experiência. E, portanto, o José Luís Monteiro passa também por esse estágio. Exatamente, exatamente. Ele regressa a Portugal em cerca de 1880 e acaba por vir ocupar uma vaga de arquiteto na Câmara Municipal de Lisboa. Tem obras emblemáticas, por exemplo, penso que muita gente reconhece, a Gare do Rossio, em estilo neomanuelino, que sai do risco do arquiteto José Luís Monteiro. Ele constrói uma carreira longa como arquiteto municipal, mas vai construindo também algumas residências privadas. Com este modelo de chalé que são inspirados nos castelos do Val do Loire. Quando diz castelo é chateau. É chateau. Que é preciso terem atenção que não é exatamente aquilo que nós chamamos castelo, não é? Sim, são estas casas que são reduzidas a um programa residencial, mas que mantêm as torres de ângulo, as lucarnas ou mansardas, estas janelas muito esguias para lhe dar intenção de verticalidade, telhados muito inclinados, cobertos de ardósia. Este é um arquiteto formado pela Escola de Paris e é exatamente essa a racionalidade do programa arquitetónico que nós vemos, por exemplo, no piso térreo, no piso de representação social, em que todo o dispositivo dos espaços é articulado pelo vestíbulo, pelo espaço central e, portanto, é irrepreensível, sob o ponto de vista da organização do espaço, uma noção de programa arquitetónico que só começa a aparecer nesta época. Denise Pereira, estamos mesmo a chegar ao fim desta nossa visita aqui ao Chalé Bicester, mas não podemos irmos embora sem falar do contexto em que este chalé aqui nasce e, de facto, ao que sei, é o primeiro a ser construído de uma série, exatamente nos finais do século XIX. O Chalé Bicester começa a ser construído em 1885. E por aí fora, durante os anos 90, ainda se estão a construir chalés desta geração. Não são muitos. Isto era uma grande propriedade, chamava-se a propriedade da Quinta Velha. Era uma propriedade dos herdeiros do Marquês de Pombal, portanto, nesta época pertencia ao filho do quinto Marquês de Pombal, que ele decide pôr à venda. E há um grupo de capitalistas, de financeiros que se reúnem, formam uma espécie de sindicato, um consórcio, e adquirem a propriedade na sua totalidade em 1882. Resolvem também, na mesma altura, construir uma estrada para poder ter acesso aos lotes, não é? E que chegasse ao Palácio da Pena. Durante muitos anos foi conhecida pela estrada do sindicato. Aludindo a esse consórcio. Exatamente, exatamente. É a célebre Estrada da Pena, hoje, não é? Chamamos-lhe assim. Sim. Esses capitalistas dividem a grande propriedade em vários lotes, são cerca de 7 lotes, nem todos acabam por construir, mas há vários a construir. Portanto, o Frederico Bicester é o primeiro, já com projeto de arquitetura do Luigi Manini. Constrói-se também o chalé Sassetti. Que vemos bem daqui. Exatamente, em estilo lombardo. O Sassetti era um homem proveniente da mesma zona que o Manini, portanto ele escolheu um estilo nacional da Lombardia, italiano, exatamente. A família Lima Meyer, nos anos 1890-94, constrói aqui por trás mais alguns edifícios e o Bicester acaba por depois ficar com um segundo lote do Manuel Afonso Espregueira, onde vai fazer construir também com o projeto Manini o chalé, hoje designado por Chalé do Relógio, mas que à época se chamava o Chalé do Jardineiro, porque foi um chalé construído para ser habitado pelo jardineiro François Nogret,
que vem para Portugal em 1879, vem fazer uns jardins ao Visconde de Condeixa e depois é contratado pelo Bister para vir fazer estes jardins, que começa em 1887. Tinha imenso prestígio, Sim, um jardineiro era... deste nível. Hoje, se calhar, seria um arquiteto paisagista, não é? E isso também era um traço aqui da Serra de Sintra. Exatamente, o próprio Dom Fernando II, o rei, que manda edificar o Palácio da Pena, investiu imensíssimo no seu parque. Exatamente. O dono de Monserrate fez o mesmo, aliás, numa vaga rivalidade com o rei Dom Fernando II, quem é que conseguia trazer a espécie mais exótica para o seu parque, para o seu jardim. E essa tradição é prosseguida. Exatamente, é prosseguida. Qual é o tamanho desta propriedade? Eu penso que cerca de 6 hectares. 6 hectares e o jardim é magnífico. Reveja este e os outros Visita Guiada em RTP Play e siga-nos no Instagram e no Facebook.